Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui com a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Fala sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Interessante, Paulo ele se preocupava com os seus seguidores, até mesmo quando estava na prisão, né? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus quando estava indo para Damasco. A partir daquele momento, o Senhor disse a ele que fosse a Damasco, entrasse na rua direita e procurasse a casa de Judas. Deus falou com Ananias em sonho, dizendo o seguinte: Ananias, vai até a rua direita, procura por um cidadão chamado Saulo de Tarso, que está na casa de Judas, eis que ele está orando. E aí nós vamos ver o ministério do apóstolo Paulo começou assim. Primeiramente, teve um encontro com Jesus, uma vez que ele estava indo a Damasco para prender os irmãos que lá estavam. Mas Ananias, o servo do Senhor, foi avisado em sonhos para ir até a rua direita, na casa de Judas, orar por Saulo. E ele vai até a casa de Judas e ora por Saulo. E Saulo teve a sua visão recuperada, porque ele ficou cego quando ele teve o primeiro encontro com Jesus. E ali, após a oração de Ananias, ele teve a sua visão recuperada. E a partir daquele momento ele passou a fazer parte daquele grupo de irmãos que estavam em Damasco. E aí começou a perseguição dos fariseus contra Paulo, porque Paulo ele muda agora de posição, né? De perseguidor e passou a ser perseguido, né? Os fariseus passaram a perseguir Paulo. Aquele grupo de irmãos que estavam lá em Damasco ficaram também cismados com Paulo. Será que ele não está usando de artimanha para estar entre nós e nos prender? Mas não era nada disso. Era plano de Deus que Paulo estivesse junto com eles para pregar a palavra. No versículo 14 do capítulo 3 aos Efésios, lá na frente nós vamos ver Paulo já preso em Roma, ele escrevendo a sua carta para os irmãos que estavam na Turquia, na igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas da Ásia. Ele começa dizendo assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui nós vemos um homem que estava agora, né, já no final da sua carreira. Ele estava preocupado com aqueles irmãos. E muitos irmãos que não eram convertidos diziam que Paulo estava preso porque ele estava fora da lei. Mas a palavra diz o contrário, né? Paulo ele vai falar assim: olha, vocês não desfaleçam na fé por minha causa, tá? Porque eu estou preso para o crescimento espiritual de vocês, tá? E a gente observa que o apóstolo Paulo, ele começa um ministério no meio de uma coisa bastante tumultuada, né? Porque os fariseus perseguiam os cristãos. Paulo era um dos que tinha feito parte do Sinédrio, ou seja, uma autoridade eclesiástica entre aqueles seguidores, né, do farisaísmo daquela época.
Mas Paulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus, numa situação em que ele estava em busca de cristãos para prender. E o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Interessante que o Senhor Jesus ele não fala: por que você persegue o meu povo? Ele disse: você está me perseguindo, Saulo. Saulo significa grande e Paulo significa pequeno, por isso que o Senhor mudou o nome dele. Ele era chamado Saulo de Tarso porque ele nasceu na Turquia, em um lugar chamado Tarso, né? Mas ele era cidadão romano, então ele tinha dupla cidadania. E o Senhor Deus, ele trabalha de uma maneira toda especial na vida de Paulo, porque quando Paulo começa a pregar o Evangelho, logo os discípulos não aceitaram a maneira que ele estava pregando, a maneira que ele estava fazendo. Aí ele desistiu, ele parou. Chegou um momento que ele falou: eu vou parar. E aí ele volta para Tarso. 2 anos depois, Barnabé vai em busca dele, traz ele de volta e faz dele um apóstolo ali, para poder ser um dos representantes de Deus na face da terra. Eu estou concluindo essa palavra para que você que vai ver esse vídeo, você possa refletir no chamado que Deus tem na sua vida. Muitas vezes nós somos chamados para fazer algo para o Senhor e nós encontramos muitos obstáculos. Nós não podemos olhar para os obstáculos, nós temos que olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Encerrando aqui, quero dizer para você que esse vídeo é para nós também mostrar para você que estamos envolvidos na obra do Senhor, apoiando missionários fora do Brasil, apoiando famílias com alimentos, com roupas, calçados, aquilo que nós temos na mão, nós dividimos com as pessoas que realmente precisam. Eu quero deixar gravado o nosso link, você pode nos ajudar divulgando esse link, www.facebook.com/ong.saralon. A nossa conta no Bradesco o número da nossa conta, a agência é 0670, conta 007567, dígito 1. E nós temos o nosso CNPJ 34 182 955/1000 ao contrário, dígito 29. Pastor Jurandir Pereira Nunes e a nossa irmã querida, esposa, irmã Silvana do Carmo Nunes. Deus abençoe você pela atenção.